Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara, tenda espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz. Benção, manhã! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta. Salve Orimar, salve a bênção dos orixás. Salve! Eu louvo Mãe Ansã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, sou do povo de Orimar. Eu louvo Mãe Ansã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, sou do povo de Orimar. Sejam bem-vindos a mais um Me Fundamenta. Olha, depois de algumas semanas aí que nós fizemos conexão com o sagrado, né, voltando aqui o Me Fundamenta, eu estou gravando esse Me Fundamenta bem na semana Exu, que eu deixei para deixar os assuntos mais próximos possíveis e as perguntas, né? E gravando aqui agora, a pergunta é: Pai Paulo, a pergunta foi: Pai Paulo, o que é necessário evoluir na Umbanda? Qual a sua visão de evolução na Umbanda? O que o senhor pode me dizer a respeito disso? Então, tanto que o nome do vídeo é Umbanda Evolutiva. A evolução da Umbanda, vamos falar assim, né? Irmão, vamos lá, vou responder aqui, pode ser que seja um vídeo do tamanho da onça aqui agora, mas vamos lá. A evolução da Umbanda, Umbanda Evolutiva. O que é evolução? Primeiro nós temos que entender isso. O que é evolução? Evolução é modificar alguns conceitos, é modificar algumas coisas para que você possa ter um melhor conforto. Vou dar um exemplo. Antes nós andávamos de carroça. Hoje nós andamos de carro. Exemplo. Antes nós escutávamos rádio, hoje nós assistimos televisão. Antes nós tínhamos telefone que nós tínhamos que falar assim, depois veio o telefone sem fio, depois veio o telefone celular, aí veio o telefone celular com a televisão, saiu os smartphones. Isso é aprimoramento, né? E o que a Umbanda precisa aprimorar então? Eu acho, na minha humilde opinião, meu irmão, o que precisa aprimorar é o ser humano. O ser humano continua degradando a natureza, continua usando mídias e cada vez mais mídias para ganhar dinheiro em cima da Umbanda, continua criando formas e mais formas de ganhar dinheiro, mas não criam formas e mais formas de ajudar o próximo. Existem princípios éticos e princípios morais que existem dentro da Umbanda e que tem que existir dentro da Umbanda como religião. O que é religião? Religar-se ao divino. A Umbanda é uma religião? É, a Umbanda é uma religião. Se a Umbanda é uma religião e se uma religião é religar-se ao divino, eu não entendo como que algumas pessoas pregam que a Umbanda precisa evoluir e usam de formas profanas ou até mesmo denegrindo a imagem da Umbanda ou até mesmo revelando coisas que são sagradas só para ganhar likes, views e dizem que a Umbanda tem que evoluir. Aonde que a Umbanda tem que evoluir? Quem tem que evoluir é o ser humano. A Umbanda é uma religião, ponto final. E qual que é a máxima da religião? A manifestação do Espírito para a prática da caridade. O que é caridade? É só atender? Não, não é só atender. Mas dentro da Umbanda, a caridade, a máxima é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Para os guias espirituais, a Umbanda ela não foi fundamentada em a manifestação do Espírito para criar curso, a manifestação do Espírito para uma conversa, a manifestação do Espírito para você manifestar o Espírito e ele ficar batendo papo. A Umbanda não foi fundamentada nisso. Não foi. E aí vem a frase de Benjamin Figueiredo: Umbanda é séria para gente séria. E se a Umbanda é séria para gente séria,
Eu vos pergunto, você me fez a pergunta e agora eu vou te perguntar. Quais são os princípios éticos e os princípios morais que todas as pessoas que você me citou falam que o umbandista tem que ter? Podem até falar, podem até pregar, mas você vê isso acontecer? Você vê a pessoa fazer isso? Falar e pregar é uma coisa, agir como você prega é outra coisa, agir como você fala é outra coisa. Então o que precisa evoluir? Para mim é o ser humano. O ser humano que tem que evoluir espiritualmente. Aí eu me lembro, eu me lembrei agora de uma parte da Bíblia que conta a história de Jesus Cristo, que ele foi no templo, que ele ficou irado, quebrou, porque estavam vendendo tudo no templo. Estavam tudo vendendo e, nossa, ele jogou fora tudo. E aí eu me lembro também uma parte do filme de João de Camargo, lá de Sorocaba, de João de Camargo. Se você não assistiu esse filme, assista, com Lázaro Ramos. Que ele chegou lá, ele ficou pé da vida que estavam vendendo os óleos, vendendo as águas, vendendo tudo, fazendo um comércio. E o que nós estamos fazendo com a Umbanda? Você tem o seu terreiro aberto ao público para fazer o atendimento, que é a máxima da Umbanda, manifestação do Espírito para a prática da caridade? Tem, já está bom demais. Agora, caridade não é só isso, caridade ela é ampla, e o terreiro pode fazer caridade. Como? Servir ao próximo, servir a Deus, ajudando o próximo de acordo com as suas necessidades e de acordo também com o que você pode. Não adianta você tirar do bolso também sem você pôr e ajudar o outro se você não pode. A caridade é uma coisa, a manifestação do Espírito para a prática da caridade é outra coisa. Mas, Pai Paulo, nesse momento de pandemia os terreiros estão fechados, não dá para fazer isso. Sim, não dá. Mas você não pode fazer uma oração, os terreiros não fazem oração, os terreiros não fazem as suas firmezas, pelo menos a minha casa não parou. Não teve gira, mas a minha casa não parou. As velas continuaram sendo acesas, as orações continuaram sendo feitas, em nenhum momento nós paramos, em nenhum momento nós deixamos de fazer o bem a quem nos procurou. Mesmo que seja por telefone, ouvir, prestar o seu ouvido, ouvir e poder transmitir uma palavra. Quantas pessoas me falam que a Umbanda precisa evoluir, porque precisa entender o sentido melhor do preto velho, ou o sentido melhor do caboclo, ou o sentido melhor do Exu da Pombagira? Eu lembro sempre do Caboclo das Sete Cruzilhadas, que foi até uma frase que uma seguidora do canal falou numa discussão que teve lá no nosso grupo do Telegram. Falou assim: se o Caboclo das Sete Cruzilhadas quisesse uma guerra, ele não colocaria uma flor branca na mesa. Dona Terezinha, um grande beijo para a senhora, Dona Terezinha, um grande axé para a senhora. Ele não colocaria uma flor na mesa para todos ali. Ah, mas agora não, agora a Umbanda precisa evoluir, porque nós estamos em outro momento, em outra fase, em outro momento. Violência gera violência. Violência gera violência. Então eu prefiro ser fiel aos princípios éticos, aos princípios morais, aos quais eu aprendi com a minha mãe de santo, aos quais eu aprendi com meu pai, aos quais aprendi com meu avô, aos quais aprendi com o pai Rubens. Eu prefiro ser fiel aos princípios éticos, aos princípios morais. Tenho erros? Tenho, muitos, e não os nego. E tento aprender com eles todos os dias. Quero melhorar todos os dias. Como eu disse, quem precisa evoluir é o ser humano. E tenho muita sabedoria de pedir perdão a quem eu erro, a quem eu ofendo. Então, se
alguém precisa evoluir, eu volto a dizer, é o ser humano. A Umbanda evolui gradativamente com a humanidade. Se você acha que a Umbanda precisa evoluir, então primeiro evolua como ser humano. Evolua como ser humano, dentro dos princípios éticos, dos princípios morais, respeitando as leis divinas, que são as leis da ação e reação, a lei das afinidades, a lei do retorno, a lei da reencarnação. Tendo essas leis básicas como princípios, você terá princípio ético e um princípio moral. E aí você vai entender que realmente a Umbanda é séria para quem é sério. A não ser que a pergunta era sobre outra religião que eu não sei. Tá aí, meu irmão. Creio que respondi a sua pergunta. Tenho erros? Tenho, muitos. E tento aprender com eles. E tenho muita humildade de pedir perdão quando for necessário. E tenho muita sabedoria também de entender quando eu erro. Mas defendo com unhas e dentes quando eu acredito que estou certo também. E nesse momento que eu estou falando de Umbanda, a Umbanda precisa evoluir, eu acredito que quem precisa evoluir mais é o ser humano. O ser humano precisa evoluir. E não a Umbanda, como algumas pessoas falam. A Umbanda já evolui gradativamente. A Umbanda já está evoluindo gradativamente. De acordo com as necessidades, de acordo com as épocas. Olha só, no momento pandêmico, as pessoas não se uniram, não começaram a fazer cantos, orações ao vivo, transmitindo os cantos e as orações. Foi um momento pandêmico que levou a Umbanda a muito mais. Há muitas outras coisas aí, tá? Tá aí. Axé.